coloca em Romanos também que as pessoas podem ser salvas sem esse aqui, ó. Já viu isso na Bíblia? Sem isso aqui, ó. Sem Jesus, e digo mais, e Paulo ainda coloca que as pessoas podem ser salvas sem o conhecimento da lei escrita. Vou pegar esse texto para o senhor. No livro de Romanos. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 2, versículo de número 12. Olha o que diz. Eu vou ler o 10 primeiro. 10? Não, vou pegar o versículo 7. Não, vou pegar do versículo 1. Preste bem atenção. Romanos 2:1. Diz assim, ó. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas. É indesculpável, ó homem, quando julgas. Quando as pessoas começam a fazer um julgamento. Quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vamos agora. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram... Preste bem atenção agora. Olha, eu vou explicar aquela parte que eu falei assim, ó. Como as pessoas foram salvas no Antigo Testamento sem conhecer a pessoa de Jesus. É nisso que eu vou entrar. Olha o que ele vai dizer agora. Paulo diz assim, ó. Porque, assim, pois, todos os que pecaram sem lei. Todos que pecaram sem lei. Também sem lei. Olha o que ele vai dizer agora. E todos que com lei. Agora sim. Agora os que com lei. Leia para mim, por favor. Com lei. E todos que com lei pecaram, serão julgados. Não, com lei pecaram, com lei serão o quê? Serão julgados. Serão julgados. Julgados. O que ele está dizendo? A pessoa não conhece a lei. Sem lei, todos que pecaram sem lei, sem o conhecimento da lei, sem o conhecimento da lei, perecerão. Todos que com o conhecimento da lei pecaram, com o conhecimento da lei, serão julgados. Ok, continuo. Porque os simples ouvidores, agora ele vai explicar por quê. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Ô, gente, se você tem o conhecimento da lei, você tem só o conhecer, não vai resolver. Tem que praticar para ser justificado. Quando, pois, os... Agora, de quem que ele vai falar? Quem vai entrar aí no texto agora? Agora vai falar desses aqui, ó. Dos gentios, ó. Aqui está falando para judeus. Conhecimento de lei, judeu. Agora vai falar gentios. Olha o que ele vai colocar. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei, procedem por natureza. Vou pegar essa palavra. Procedem por natureza. Algo que é intrínseco dentro do ser humano. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está dizendo? Que pessoas, para serem salvas, não precisam do conhecimento da lei. Por quê? Porque os gentios que não têm o conhecimento da lei, a sua vida, a sua prática de vida é tão perfeita como se tivesse o conhecimento da lei. Porém, o pensamento e a consciência dos gentios acusa-os e defende-os. Daquilo que ele faz da vida é certo ou é errado. Se for certo, ele é salvo. Se ele faz errado, é perdido. Quem está ensinando isso? Não é eu, não. É Paulo. Paulo excluiu em aceitar Jesus aí. Por quê? Porque quando Paulo vai evangelizar, ele vê o problema que existe. Ele vê as culturas que existem. Que o povo gentílico era pagão. O povo gentílico adorava outros deuses. Porém, Paulo viu o quê? Mesmo as pessoas não tendo conhecimento da lei ou do que seja, a prática de vida era melhor do que aqueles que tinham conhecimento da lei. Ele falou de prática. Os gentios têm a prática de vida melhor do que aqueles que têm uma lei para praticar e não praticam. Como que você vai condenar essas pessoas? É aí onde chega aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, antes de existir a lei, os mandamentos, como que as pessoas foram salvas se não tinham conhecimento do mandamento? É onde que Paulo quer entrar. Por mais que aqui Paulo está falando de gentil. Mas isso cabe à humanidade. Gente, é o seguinte, tem gente que morreu antes de Moisés existir com a lei de Deus, com os mandamentos. Mas como eles foram salvos? É onde que Paulo quer explicar. Foram salvos porque o ser humano já nasce com isso. Do que é o certo e do que é errado. Ou seja, não é a lei que me ensina o que é certo e o que é errado. Não é o evangelho que me ensina o que é certo e errado. É a minha natureza. Por isso que eu não sou ateu. É Deus que coloca isso dentro do ser humano. O que é certo e o que é errado. E é a mente, os pensamentos que dizem, isso está certo, isso aqui está errado. Deu para entender agora, senhores, como é complexa isso que as pessoas querem colocar e condicionar? Não sou eu que estou falando, é Paulo quem escreveu. Alguém quer falar alguma coisa? Ou seja, a gente já sabia, mas, concluindo, Deus é perfeito. O homem não tem como fugir, passar responsabilidade para outro. Cada um carrega dentro de si o certo ou o errado, né? Justamente. Já próprio do ser humano. Tem uma linguagem teológica que se fala dessa questão que Paulo escreveu em Romanos aí. Some umas palavras também. Ontologia. Ser, isso. Teologia do ser. É o nome que se dá. Ontologia. É o nome teológico que se dá. É o estudo do ser. É quando você começa a procurar a forma que o ser humano começa a desenvolver o seu pensamento, o seu ser, que isso faz parte da antropologia também, dos antropólogos, sociólogos e tantos outras áreas científicas. O comportamento do ser humano. E o ser humano, seu comportamento igual. Uma criança nasce hoje. Vocês tiveram a infância de vocês.
Minha infância era rodar peão, jogar bolinha de gude. Só que o século XXI hoje, a forma que está, esquece isso. Hoje é videogame, hoje é o celular, hoje é as redes sociais, hoje já existe youtuber mirins. Então, mudo ali. Só que o certo e errado... Gente, não esquece de fechar o microfone, senão depois vai sair só meu áudio lá. Então, o certo e errado, ele continua sendo existente. Passa-se o tempo que passar. Mude a cultura da forma que quiser ou avance a tecnologia da forma que tiver que ser avançada. Mas a estrutura humana, ela continua sendo a mesma. O certo e errado e acabou. Agora, onde existe um problema? O ser humano já nasce com isso, que é certo e que é errado. Aí, se você nasce em um lar, o qual existe um livro normativo, e condiciona a pessoa naquilo, ela acaba deixando o quê? Ela não vai usar o seu livre-arbítrio para ela fazer mais coisa do que é certo e que é errado. Ela deixa o livre-arbítrio. As suas escolhas não são mais escolhas. Existe a condicionalidade. Ela é condicionada àquilo. Ela não tem mais a perspectiva de fazer a sua escolha. Porque foi condicionada àquilo. Igual, antigamente nas culturas, algumas culturas antigas. Não era o homem quem escolhia a sua esposa. Eram os pais. Eram os pais. E quantas pessoas, a mulher, o homem, que queriam, por amor, escolher o seu marido, ou o contrário, o marido escolher a sua mulher, por amor. Mas não era por dote. Era por dinheiro, culturas e costumes. Ou seja, aquele homem naquele lar, que escolha que ele tinha? Nenhuma. Mas por quê? Por causa de uma cultura, por causa de um costume, por causa de um livro normativo, senhores. Essa é a realidade de vida que eu estou colocando. Igual a criança. Você deixa uma criança, eu tenho uma filha de 4 anos. Tudo ela quer. Tudo ela quer. Aí você tem que ensinar a sua filha a receber o sim e o não. Você, às vezes, tem que fazer a escolha por ela. Porque há coisas que não é o momento, não é a idade, não é bem, não faz bem. Agora, você imagina um camarada com 18 anos, é o pai quem tem que escolher. É a mesma coisa a profissão. Antigamente, os senhores sabem disso. Antigamente, os filhos tinham que ser aquilo que os pais eram. Tinha que fazer a escolha, ainda mais, você quer ver uma outra cultura que ainda é impregnada, ainda existe isso. Japonês casa com pessoas que não são japonês? Qual é o costume? Goin, né? O Nihondin tem que casar com o Nihondin e não com o Goin. Então, isso é uma cultura. Quantas vezes eu trabalhei com japoneses, com Nihondins. Então, tinha que casar com o japonês, sendo ele Sei, Nisei, Sansei, primeira, segunda, terceira geração. Então, era só costumar casar com até japonês Issei, para casar com um Sansei ou Nisei é complexo. Um Issei é aquele japonês de raiz, que nasceu lá em Nihon, que nasceu no Japão. Mesmo que seja na ilha de Okinawa, que lá o dialeto é o Tinaguchi, existe um dialeto lá ainda vivo, né, a língua okinawana. E existe o Nihongo, né, que é do Japão. Então, o Nihongo Klashiku Akarimasen. Eu falo mais ou menos o Nihongo. Então, o que acontece? Isso é uma questão cultural. E isso está impregnado em várias religiões. Em vários países. Você acaba não tendo a opção de escolha. O seu livre-arbítrio que diz ter, não tem. Ficou claro esse raciocínio, então, senhores? Por isso que eu entendo essa questão de Adão, de Jesus, tá? Nessa questão da lei, do salvo, não ser salvo. Porque o Paulo está falando o quê? Por que tu julgas aí o teu irmão? Por que tu julgas? E isso é um costume de julgar. Irmão, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Olha só. Você não vai herdar a vida eterna. Você não será arrebatado. Então tem que pegar tudo isso aqui que está escrito na Bíblia e desconstruir, senhores. E aqueles que morreram no Antigo Testamento têm que desconstruir. Porque não conheceram Jesus. Entendo a fé e a crença do Senhor. Agora eu estou colocando aqui, ó, em contexto paralelo. Negócio para fazer as pessoas pensar.